ilusão, que tem a polaridade, que tem a dualidade, e ao mesmo tempo ele serve o reino da nossa luz. Então é por isso que a gente fica ainda nessas oscilações, porque o corpo, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, o corpo como uma estação de transmissão, como se fosse um rádio mesmo. E aí ele vai captando a nossa mente coletiva, que ainda tem a dualidade, e ao mesmo tempo ele capta a mente do amor. Então é natural que no nosso dia a dia a gente fique oscilando. Cami, mas isso vai ser para sempre? Não, porque quanto mais presença eu tenho, mais eu começo, tá tudo bem, eu não quero mais captar esse julgamento, eu não quero mais captar essa dor, eu quero captar a leveza, eu quero captar. Então você vai começar a se policiar. É por isso que o trabalho é nosso. Então, os mestres, eles enviam uma meditação boa, eles enviam uma palavra, eles enviam um sentimento, só que cabe a nós escolher e sustentar. E é aí onde as pessoas ainda têm essa desistência muito grande pela falta de disciplina. Porque eu não quero pagar o preço por aquilo que eu quero. Eu quero me sentir leve, mas eu não quero pagar o preço por isso, que é soltar a raiva, que é soltar a necessidade de brigar. São aqueles pequenos atos durante o dia, quando você vê que você se segura e fala, não, eu escolho não brigar com essa pessoa hoje. Eu escolho compreender. Isso é uma grandeza muito grande, só que isso é dominado durante todo o nosso dia. Então, quando eu vejo que algo está querendo se desalinhar da minha frequência de amor, eu não volte para mim. E esse é o trabalho do dia a dia que muitos de nós ainda não conseguem sustentar, porque a gente acaba sendo dominado e vai mesmo pela reatividade. E aí, Caio, eu acho que a gente pode começar o nosso questionamento com a lição de hoje, que eu queria que todos nós fôssemos mais fundos agora. A lição de hoje ela é clara. Ela diz: o amor me criou como ele mesmo. E essa expressão de amor ela é inalterável. Essa realidade divina em nós existe. Então o questionamento que fica é: se é inalterável a minha relação com Deus, se a minha unificação nunca pode ser quebrada, por que que eu ainda não a sinto? O que é que em mim ainda falta ser olhado para sentir essa realidade? Porque o livro está sendo claro e direto. Existe e você não pode mudar isso. Esse estado de expressão de amor está em você. Então, por que que eu ainda oscilo? Por que que eu ainda não sinto? Então, a gente ir fundo nessas próximas lições nesse lugar. O que é que me falta soltar? Eu vou trazer por mim a minha experiência, e isso é muito recente. Quando eu ainda meditava, eu sentia essa paz, nossa, essa sensação de amor que transborda, eu sentia essa presença, só que eu ainda me sentia uma e Deus outra. Como se ele fosse uma luz enorme e eu uma luz pequena, eu ainda me sentia assim. Então, por mais que eu tivesse essa sensação de, nossa, como isso é bom, eu ainda me sentia um ser e Deus outro enorme atrás de mim. Essa era o meu sentir. E ultimamente, como eu venho falando, isso é muito recente, isso tudo se fortificou muito esse ano, é como se agora eu sentisse uma coisa só. É como se finalmente o meu ser tivesse entendido que é uma força só, é uma luz só. Então não tem como eu ser uma luz pequenininha e ele uma luz grande. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas o que a gente quer hoje trazer como questionamento é a gente ser sincero conosco. Como é que eu estou me sentindo frente a Deus? Eu realmente me sinto uma coisa só, eu ainda me sinto um ser e ele outro, porque só a honestidade vai nos levar para essa realidade inalterada que é o amor. Então, Karina até abriu um portal terça-feira que eu achei magnífico.
E aí eu queria escutar hoje vocês nesse lugar, né? A Karina trouxe a sensação dela, nossa, mas essa sensação de Salvador me incomodou, não é isso que eu quero, né? Eu luto para não ser o Salvador. Essa é a sinceridade real que Deus quer. Deus quer que a gente olhe para Ele e diga o que é que está distanciando Ele. Que nem quando eu comecei alguns anos atrás, eu olhei para Ele e disse: Eu te odeio. Isso foi muito forte para mim. Eu falei: Eu odeio você porque você não intervém aqui. Porque você não muda a nossa dor, porque você não muda o nosso sofrimento, porque você não altera essa realidade. Isso, para mim, foi o meu maior questionamento com Deus. Ali eu vi a minha barreira. Então, hoje o que a gente quer trazer é isso, é jogar à tona esse fogo que ainda te faz se sentir separado, porque a lição é clara. Você é inalterável no amor. E ontem a gente trouxe essa frase, né, Ká, que a egrégora trouxe: nada do que fazes alteras quem tu és. Então, por que que a gente ainda acredita não ser o amor? Por que que a gente ainda se sente indigno e não merecedor? Então, são esses questionamentos que a egrégora vai cutucar nos próximos dias, vai fazer vir à tona mesmo para a gente expurgar tudo que está nos separando dele, para que a gente possa sentir essa unificação. E agora eu queria ouvir vocês, nesse lugar sincero, como está sendo sentir que este amor somos nós e ele é inalterável. Como é isso para vocês? Libertador, estou no processo, ainda aprendendo a sentir. Vou puxar a fila, então, Tô. Alguém abriu? Não, você. É um processo diário, né? Porque, assim, o que eu vejo, que o meu cognitivo, a minha mente, eu estou a cada dia mais treinando tudo isso, alimentando, ao fazer o exercício do livro todo dia, ao estar nas lives, né? Então, eu ainda alimento muito, todo dia, a minha cabeça nessa verdade. Mas as oscilações no sentir ainda são muito fortes, né? Então, por exemplo, ontem eu fui dormir com a meditação, ela mexeu muito comigo. Ela me colocou num estado assim, tô até emocionada, mas assim, de não conseguir aceitar essa grandiosidade que é Deus. É muito difícil sentir estar conectada com uma fonte tão pura, sendo tão limitada, pecadora, sabe? Eu me sinto muito pequenininha para aceitar que eu sou uma só com Deus, sabe? Mas o racional, estou ali trabalhando diariamente, mas eu senti tanto amor. Só que sustentar isso no dia a dia, sustentar essa verdade, sustentar quando a vida está difícil, quando as pessoas são cruéis, sabe? Aí eu volto para o sentimento assim de ser pequenininha, de falar assim, meu Deus, como eu posso estar conectada com algo tão grande se eu mal estou dando conta de sustentar o dia a dia e as relações e a própria vida, sabe? Mas é um processo, tem semanas que está muito mais leve, tem outras, a meditação de ontem mexeu muito comigo, eu dormi bem, mas eu estou no sentimento assim de introspecção dessa verdade, de ser um com Deus, né, de aceitar, é muito forte, o amor me criou como ele mesmo, né? A santidade me criou santo, a benignidade me criou benigno, a ajuda me fez capaz de ajudar, a perfeição me criou perfeito. Tem muitas crenças, né, condicionadas nessa experiência humana de não conseguir se ver perfeita aos olhos de Deus, tão pura e santa, fazendo parte dele. Então, sendo bem sincera, no cognitivo, tem horas que eu estou até ensinando e falando para as pessoas sobre, só que a hora que eu me permito sentir, eu venho e sinto ainda a tristeza, a separação, a pequenez, né? Porque Deus, Jesus, parece tão distante, porque é tanta pureza, é tanto amor, é tanta verdade, que parece que às vezes eu não me sinto digna de ser um com a fonte, sabe? Não sei se é o sentimento de mais pessoas, né? Mas é o que dói no meu coração não conseguir me sentir merecedora mesmo de acessar essa conexão. E eu super te entendo, né? Porque esse era o meu sentir. Por isso que eu escrevi o livro, para que todo mundo visse que esse era o meu sentir também. Cara, traz muitas coisas na sua fala. A primeira, que aqui agora você entendeu o perdão.
que você queria entender na terça-feira. Que diacho de perdão é esse? É se perdoar. Se perdoar por ter esquecido a sua pureza. Se perdoar por você ter vindo se experienciar na escuridão. Se experienciar por agora está sendo difícil retornar para casa. O perdão é esse. É cada vez mais você se perdoar por ter esquecido quem é. Porque quando você vai se perdoando, você vai soltando essa sensação de pecado, essa sensação de impuro. Eu lembro que quando eu comecei, eu me odiava muito e era ódio, o sentimento era muito forte, por isso que a raiva em mim era muito grande, porque eu me sentia indigna, pequena, a raiva de Jesus, como dar um exemplo tão alto desse para nós, eu sendo tão pequena. Só que conforme eu fui me perdoando e eu fui aceitando todas as minhas criações, eu fui me rendendo para esse estado de pureza. Porque eu entendi que Deus, ele só me contemplava no amor e que era eu que estava me vendo pequeno. Então, por isso que o primeiro passo do livro, o tempo todo é isso, é se perdoar por se sentir pequena, se perdoar por se sentir pecadora, se perdoar por ter esquecido da sua pureza. Por isso o livro é forte nisso. O segundo ponto, Cá, quando você falava, a egrégora trouxe, toda me trouxe, você lembra que na terça-feira a gente leu uma parte do livro que falava assim: enquanto você, através da sua criança, não aceitar que é totalmente dependente de Deus, você nunca vai entender a relação filho e pai. Então, talvez agora seja o momento, a fase em que você está, de se render a Deus. Eu necessito de você, eu necessito dessa presença, eu necessito me sentir novamente uma com você, para que eu possa deixar esse estado de perfeição, de pureza que eu sou me manifestar aqui. É assim, vou tentar trazer de forma cognitiva para vocês. Quando nós decidimos nos experienciar, nos distanciando de quem somos, a gente começou a achar que quem criava a realidade era eu. Então começa a existir um ser e Deus outro. Eu fui me distanciando tanto e eu fui criando tanto que eu falei, cara, eu tô criando, eu sou a poderosa, eu sou a criadora, Deus está lá. E a gente foi criando essa sensação muito forte de que eu crio e ele está lá. Só que o que nós esquecemos é que nós só criamos por causa dele, porque é a força dele em mim que me faz criar. É a força dele em mim que me faz existir, senão eu sequer existiria. Então, quando o livro fala, reconheça essa dependência, reconheça que sem ele você sequer existiria. Então, como você pode ser pequena? Como você pode ser indigno de não sentir Deus, sendo que você só existe porque Ele está em você? Então, essa dependência é Karina soltar a Karina. Cá, você não existe. Sou eu, minha filha, sou eu em você. A Karina é eu vivendo o personagem Karina. Então, essa é a unificação. Essa é a dependência. Caramba, tá, eu criei coisas horríveis, posso me sentir pequena, mas eu criei com Deus em mim. O tempo todo, eu nunca deixei de ser ele nunca deixou de ter uma relação comigo. E aí é onde você vai mostrando essa dependência dele. Pô, eu existo por ele. E aí essa deixa que ele faça, como o livro fala, por isso que o livro fala, eu lembrei agora, você não consegue sozinho, você precisa de ajuda. A ajuda é você trazer essa força do Espírito Santo. Olha, eu, Karina, personagem, não estou conseguindo porque me sinto indigna, mas eu peço ajuda ao meu ser, peço ajuda a essa força do Espírito Santo em mim para me ajudar a sentir uma com Deus. Isso faz sentido para vocês, nesse lugar? Vou passando para a Ritinha falar, e aí vocês vão trazendo também o que vocês estão sentindo, complementando, ou sentindo também a dor, fiquem à vontade. Pode falar, Rita. Bom, isso que a Karina falou me trouxe assim, uma crença muito forte implantada pela igreja, que é aquela: eu não sou digno de entrar em sua morada, porque eu cresci na igreja católica, e isso você ouve o tempo todo, né?
dizei uma palavra e eu serei salvo. Então, assim, isso agora bateu assim, muito forte, porque em alguns momentos eu sinto essa unificação, em outros momentos não, quer dizer, a gente está buscando isso, né? Então, essas crenças, geralmente, que a gente teve acesso, que foram implantadas, isso ainda bate muito forte, porque se isso veio forte na minha memória, é porque ela ainda está aqui, né? Exato. Então é isso. Gratidão, Karina, por trazer essa. E é isso que a egrégora quer de nós, é esse nível de sinceridade. Eu não posso mentir para mim mesmo, senão eu não vou conseguir continuar caminhando. Então, é esse nível que a egrégora quis cutucar hoje. Olha, vamos mais fundo. E aí, Rita, você trouxe um ponto muito importante. A gente já sabe a quantidade de crenças que nós temos. E a todo tempo eu também sei que a minha liberdade de escolha existe. Porque senão eu não teria criado toda essa insanidade de estar separado. Eu posso escolher, ó, estou me sentindo indigna, mas eu escolho te acolher agora. Estou me sentindo que eu não posso entrar na morada do pai, mas agora eu escolho aceitar que eu sempre estive na morada do pai. Ontem a meditação foi forte nisso, você nunca deixou o seio sagrado. Você sempre foi esse ser purificado. Você sempre esteve em Deus. Você não está nesse corpo. A sua alma está em Deus. É esse corpo que está recebendo todas as informações da dualidade. Então, é você ir aceitando, é esse corpo que está se sentindo indigno, porque está trazendo um mental coletivo. Então, eu o tempo todo eu escolhendo, e chega uma hora, inclusive é um livro que eu e Marisa estamos querendo escrever junto, é possível sentir Deus na matéria, é possível. E nós estamos caminhando para isso. E só não sente quem desistir no caminho, que não somos nós estamos juntos aqui, segurando a mãozinha um do outro, porque é possível. Jesus nos mostrou que é possível. Gratidão, Rita. Gigi, pode abrir. Bom dia, amadas. Dá para ouvir? É que eu liguei Dá? no computador aqui, eu não sei, é a primeira vez que eu estou usando o computador. Não, É mas para estamos ver vocês ouvindo. melhor, porque no computador eu vejo mais os rostinhos. É semana de Páscoa, né? Eu tenho sentido a energia crística muito forte, assim. Eu acho que mais intenso desde o domingo. Acho que sexta, sábado, domingo se intensificou muito a energia crística aqui no planeta. Um amor gigante, uma leveza. E aí eu vi algumas pessoas falando dessa. Eu falei, é isso, eu senti essa energia crística com a irradiação maior, com essa semana de Páscoa, né? Que é uma semana linda dessa energia, né? Da ressurreição, dessa energia maravilhosa do renovar, né? Dessa energia da renovação. E ela tá, né? Ela vai ficando, né? Por um tempo assim, sentindo maior essa presença crística que somos, né? Porque já somos, mas com a irradiação, uma irradiação crística se intensificou aqui no planeta. E o estado de presença, ele, assim, para mim foi mais constante. Foi bem legal, eu estava conversando com meu esposo sobre isso, ele gosta desses assuntos também, ele também, a gente conversa muito sobre isso. E eu falei, nossa, eu senti. E ele não está aqui, ele está na Bahia trabalhando, eu estou no Espírito Santo, nós somos da Bahia, né? Aí ele está lá na Bahia, eu falei assim. Aí eu falei com ele, eu estou sentindo a energia, a presença crística mais forte. E assim, é uma energia de confiança. Na presença eu sou, é uma energia de gratidão com a confiança. E é uma, assim, a emoção, a energia da confiança, ela se intensifica e o desejo ele some porque você sente que você é tudo e dá uma quietude assim no campo, porque é uma energia amorosa e leve e você já é,
não te falta nada. A energia da gratidão, assim, ela fica mais intensa, porque você fala, nossa, eu já tenho... A experiência é linda. Né, assim, a energia da gratidão pela experiência ser linda, maravilhosa. É um momento, assim, é um momento único no planeta. E a gente, né, assim, que está nos incentivando a sentir e sustentar essa presença, estar na presença, né? E eu tenho feito exercícios de confiar, da gratidão, da confiança, né, na presença, no divino que somos. E é esse estado de confiança que tem feito com que eu perceba essas energias mais ainda chegando. Todos nós percebemos. E nessa meditação e nessa presença, nós vamos sentindo cada vez mais que nós, seres divinos, Deus, deusa, né, pai e mãe, uma coisa só, sentimos que o melhor é oferecido nessa experiência o tempo inteiro. O amor, tudo é manifestado de uma forma muito amorosa, muito amorosa. E eu percebi isso com a não identificação, com a mente nem com as emoções, a não identificação com os meus campos, né? É estar mais no seu estado de presença e, assim, e quando eu escuto a Karina falando, assim, me dá vontade de compartilhar mais com ela, porque quando eu sou psicóloga também, e eu era muito no mental. Eu sou psicóloga e atendi muito, desde 2017, atendendo na clínica. E a psicologia, ela fala inteligência emocional, mas com o trabalho mental. Mente na faculdade, a gente fala mente, na pós-graduação, mente. Então, quando eu aprofundei na presença, eu sou o que é emoção, virou a chave para mim. Mas quando eu saí do meu mental, e aí, assim, né, dá vontade de compartilhar essas informações para que a gente possa, né, todos nós, virar essa chave, sentir essa presença tão gostosa, tão amorosa, tão leve, né, que somos esse eu sou. E é essa não identificação, né, que a Camille tanto diz, e eu acredito, sim, e a Karina, eu sei que todos nós vamos cada vez mais sentindo. Esse é o caminho, né? Mas uma contribuição, assim, né, que eu quero dar é quando eu percebo que eu não sou a mente, né? Eu uso a mente, eu não sou as emoções, eu sou a presença. Porque o amor, ele é uma presença. Então, quando você observa a mente, mas de uma forma amorosa, você não a rejeita, mas você observa, né? Você fala, nossa, eu sou grata pela mente, eu sou grata e você percebe aquele fluxo mental, mas você não é o fluxo. E a não identificação me ajudou muito. Me ajudou muito. A não identificação, falou, nossa, eu não sou o corpo. Eu amo o meu corpo, mas eu não sou o corpo. Eu amo, né, a experiência humana, mas eu estou aqui. Não sou isso aqui. Foi essa virada que deu, assim, né, dessa presença, porque é muito sutil mesmo. E eu entendo perfeitamente a Karina, que a gente... Nossa, eu era muito, muito mental. Tanto mental que a gente acaba, às vezes, reprimindo algumas emoções, né, por algumas crenças. E a gente fala, nossa, mas isso aqui... E aí, o caminho é esse, né? Mas, assim, sempre a gente observar e trazer a consciência que eu não sou a mente, eu uso a minha mente. Eu não sou meu pensamento, né? Eu não sou as emoções. Eu estou aqui na presença amorosa. E vai virando, assim, a gente vai a expansão, né? O campo vai expandindo nessa energia do amor. Nesse amor do sentir mesmo, né? E o lemuriano, ele me falou assim, Gisele, observa que o seu estado emocional, naquele momento, está te mostrando um estado de consciência que você se encontra naquele momento. Ele me mostrou isso. Seu estado emocional. Se você estiver polarizando muito, é porque seu estado emocional está identificado com o personagem, Gisele.
é aquele momento. E aí, quando você está leve no amor, o seu estado de consciência está mais expandido. Então, assim, eu não sou Gisele, eu estou Gisele, eu sou, somos um, somos amor, né? Então, eu olho para o personagem Gisele com compreensão, com amor, com gratidão. E essa energia de gratidão, então, a olhar, se olhar e falar, nossa, né? Eu sou grata, mas eu não sou o personagem, eu estou o personagem. Vai virando a chave. Estamos, né? Perfeito, perfeito, minha amada. Obrigada, porque para além das suas palavras, você trouxe uma irradiação muito grande para o campo. Você está naquela fase gostosa da empolgação, do se descobrir, então, assim, você simplesmente alastrou o campo, assim, ó. Ó o fujão que estava ontem na árvore, terça-feira. Isso ficou doce da mamãe aqui. Então, assim, gratidão mesmo, porque dá para sentir quanto o que você falou está sendo real para você mesmo, que alastrou o campo. Obrigada. Renatinha, depois Lu. Esse ainda tá. Ai, agora se tirou. Oi, rapidinho. Bom dia, gente. Sim. Para falar da Karina. A Karina super representa, entende? Porque muitas vezes a gente está aqui quietinho, com os mesmos desafios, buscando, 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 e aí o meio te tira. Esse desafio aí que a Karina às vezes coloca para você é muito fácil, às vezes, quando você faz sem o seu entorno, né? Você está ali e pensando, e lendo, e fazendo os exercícios, e se propondo. Mas quando você vai para a vida e que vem com quem você está convivendo, e aí te dá te embaralha totalmente, que parece que você está fazendo não é duplo sentido, não, mas, sei lá, te deixa bem na dúvida de como colocar isso na prática. Tá? É só isso, porque isso tem me representado muito. Quando você se coloca ali, assim, é Renata ali direto. Então, só gratidão. E essa parte da Gisele aí que você falou, acho que foi uma virada de chave também. Uma maneira da gente se colocar, né? Se colocar de fora. Fica mais fácil, realmente. Pelo jeito que você falou, parece que, por mais que na hora que você esteja passando pela situação, às vezes é desafiador, mas muitas vezes eu já consigo fazer desse jeito. Não, é ilusão. E saio, e aí volto de outro jeito. Mas muitas vezes, no calor da situação, a gente não tem essa pegada na hora, que aí poderia evitar de várias situações que a gente acaba entrando com o ego, né? Então, eu acho que são duas passagens que foram, assim, marcantes agora, tá? Perfeito, gratidão, Rê. E o que eu quero dizer para vocês é que é desafiador na hora da tempestade, com certeza. E eu já tive muitas também, muito forte. O que eu quero trazer agora de complementando é que é possível você estar no mesmo lugar onde você está. Eu continuo na defensoria, que é conflitos, eu continuo no mesmo casamento, eu continuo os mesmos pais. Tudo que um dia me gerou conflito, eu continuo no mesmo lugar. Então, o que que mudou? O que é que está gerando agora paz para você, que você continua no mesmo lugar, mas está se sentindo bem? Sou eu. É como se nós saltássemos de realidade dentro da mesma realidade. Vocês precisam lembrar que é algo muito maior do que a gente pode imaginar. Então, assim, Camille, ela continua na mesma realidade física, o mesmo marido, o mesmo trabalho, os mesmos pais, os mesmos irmãos. Só que eu começo a habitar uma outra realidade. Então, por mais que fisicamente eu esteja no mesmo lugar, espiritualmente, energeticamente, eu salto para a realidade que é o que o livro trouxe na lição de hoje, que é esse lugar inalterável de amor. E aí, quando eu começo a saltar para esse lugar, eu começo a passar por todas as tempestades dentro deste lugar.
E isso ele vai acontecendo de forma gradativa. Por isso a auto-honestidade é um caminho. Eu preciso, nesse momento, aceitar que nessa realidade, nesse momento, eu ainda estou nesse conflito. Eu ainda estou desperta, eu ainda dispersa, desculpa, eu ainda não estou totalmente. É ir aceitando o passo onde você está. Porque é se aceitando que você vai respirando e vai ficando mais leve. Você já pode perceber, Rê, assim como a Karina e outras pessoas, quanto você já mudou. O quanto antes, em situações anteriormente, você ia para a briga, você ia duvidar de você, você ia questionar, e de repente você já está com uma postura diferente, você já está aprendendo a se desidentificar. Então, é isso que a gente tem que olhar, o copo cheio, caramba, o quanto eu já caminhei, olha o quanto eu mudei. É ir olhando para esse copo cheio para que o corpo físico possa falar, pô, realmente, eu mudei, foi muito melhor. E aí ele começa a querer, a mente começa a querer mais disso. Então, é a gente ir tendo esse conhecimento da realidade em que eu estou. Eu ainda estou misturada na realidade da dualidade, está tudo bem. Por muito tempo eu tive assim, agora eu estou aprendendo a ir para uma outra. E sabendo sempre que é possível. É possível. Se algum humano conseguiu, então para mim também é possível. Essa é a fé que Jesus nos pediu. Essa é a fé que move montanhas. É possível? Sim, é possível. Eu estou dizendo para vocês, é possível ascensionar nessa vida? Sim, é possível. Então se assegura nisso. Sim, se é possível, então eu vou continuar caminhando, porque uma hora eu sei que isso vai ceder. Porque se cedeu para alguém, vai ceder para mim. Porque lembra que Deus disse ontem no livro, na nossa live na terça, eu estou totalmente com todos. Eu não estou parte com um e parte com o outro. Eu estou em todos. Então, uma hora todo mundo vai relembrar da minha relação comigo. Isso é lindo. Lulu, que eu sei que você está recebendo muito aí, venha, traga sua voz linda. Quero transbordar aqui. Irmãos, convido a criança que está em cada um de vocês a virem sentar-se comigo à beira deste lugar. Observem esse céu, esse horizonte, essa natureza que todos apreciam. É tudo criação do amor. Olhem nos meus olhos, transbordo amor. Olhem nos seus olhos, há amor. O amor tudo criou, dando liberdade, dando asas, para perceber, sentir e estar neste lugar divino que somos. Nenhuma dor apagou esse amor. Nenhum sofrimento apagou esse amor. Cada filho é extensão minha. Cada filho é extensão minha. O amor só expande. O amor só expande. Toda a liberdade foi dada para que pudessem experienciar e descobrir a fonte desse amor em tudo que está. Portanto, irmãos, filhos amados, crianças puras, nada há que apague essa fonte dentro do coração de cada um de vocês. É possível experienciar, é possível aprender, é possível sentir. Se perdoando quando se afastam deste sentimento de amar, amar e amar. Sempre será a âncora no coração de vocês, no íntimo de vocês, no puro ser de vocês. Portanto, não há impureza. Portanto,
não há pecado. Somos todos puros, vindos da mesma fonte, a fonte do amor. Se permitam brincar neste universo criado de experienciar e sentir a grande diversão que é sermos filhos, irmãos, originados desta grande fonte do amor. É na ciranda de estarmos juntos, construindo, revelando, sentindo, observando, criando, reconstruindo, porque tudo é permitido. Tudo é permitido. E tudo contém a fonte divina do amor. Estamos ungidos. Nada tira isso do individual de cada um de vocês que estão aqui experienciando. A fonte sempre está no seu íntimo. Sempre está no seu íntimo. No seu. Olhe e verá o íntimo do outro também. Sentirá. Como criança eternas que somos, querendo brincar, descobrir, sentir, ser feliz. A felicidade é um presente contido em cada um de vocês. Permitam-se senti-la. Está dada em igual tamanho para todos. Porque somos um, na fonte do amor, o amor que tudo criou. Podem chorar, podem duvidar, mas não há de apagar. O amor é a fonte de tudo que é. Dada, revelada, distribuída, em igual tamanho para todos. Somos filhos originários desta fonte, desta grande energia. O Pai proclama a nossa vitória. Sentem o quanto essa presença, ela calma. Sente essa verdade em você. O quanto a presença de Deus em nós transborda. Transborda nas dúvidas dos filhos, transborda na alegria dos filhos, transborda no amor dos filhos. Sente o quanto o fato de estarmos aqui agora, nos rendendo, trazendo nossas dificuldades, o amor se transborda. Percebem o quanto o corpo ficou calmo, quanto a sensação de esperança parece crescer dentro dele. Perceba o quanto a mente se acalma diante dessa presença que se manifestou. E são esses momentos que, quando a tempestade chega, a gente precisa se recordar desses momentos de presença, esse momento em que o amor afaga nossos cabelos. É olhar para todos e agradecer, obrigada, Deus, por falar comigo através dessa pessoa. Obrigada, Deus, por falar comigo através dos alimentos.
através do meu trabalho, através das minhas dificuldades. Presença magnífica. Muito obrigada, Lu, por transbordar a presença divina para nós. Vocês sentem no campo essa presença? Quão magnífica ela é, não é mesmo? Nossa, muito forte, Lu. Nossa, muito, muito forte. Arrepiei todinho ali. E a energia do amor é muito intensa. Parece que é um grande faixa de luz, assim. Muito, muito na presença eu sou. E um amor gigantesco. Gratidão. Muito Gia, forte. agora só despessoaliza, Lu. Sente isso em todos nós. Todos nós aqui ancoramos essa presença. É esse o exercício. É não ficar olhando para uma pessoa e falar, nossa, aquela pessoa está canalizando a fonte. Não, despessoalize e fala, caramba, tá todo mundo aqui com essa energia, tá. Só que alguns abrem a porta e deixam ela transbordar. Foi só isso, a Lu abriu a porta e disse transborde. Esse é um exercício forte para a gente começar a sair da comparação, porque a mente, ela se compara, eu queria tanto já estar naquele lugar, eu queria tanto já sentir o que aquela pessoa sente, eu queria tanto o tempo todo. E se a gente despessoaliza e fala, nossa, se ela sentisse, eu também sinto, deixa eu entrar então nesse campo, nossa, se ela... E aí a gente vai trazendo isso para nós, como você trouxe, no Eu Sou, tudo já está disponível, né? A gente sente que já é tudo. Então é isso, é lembrar que essa porta, ela está aqui a todo tempo. E eu vou deixar a Ana Luz falar, que eu sei que ela também vai transbordar um amorzinho ali para nós. Assim que a Lu começou a transbordar, eu comecei a bocejar, a transmutar muito, muito. Bocejando, lacrimejando. Comecei a sentir a vontade da energia, da consciência da Terra, querer se manifestar também, fazendo esse trabalho de transmutação, né, no campo coletivo e dizendo, filhos, eu também sou manifestação de Deus, eu também sou manifestação do amor, assim no céu como na terra, eu também sou o céu, eu também sou o paraíso, eu também sou o reino perfeito. Para vocês, filhos do amor, filhos da terra, viverem a vida plena, a vida abundante, a perfeição que já está nos seus corações. Eu também faço parte disso tudo. Então, vivam em mim, sintam em mim, experienciem em mim, compartilhem comigo todo o seu sentir, porque eu também estou e sou o seu coração, sou vocês. Somos um. Eu também sou Deus. Compartilhem, troquem, falem comigo. Vão para a natureza, sentem na grama, na praia, na montanha, coloquem seus pés, suas mãos. Sintam a unidade em mim, filhos. Era isso que eu queria dizer para vocês. Essa vontade da Terra de se manifestar e dizer que é uma com nós, conosco, que é Deus. Obrigada. Sentem agora a diferença do campo, só sentem.
Sente o quanto a energia da Terra ela nos traz vontade de viver. Começam a entender esses sentires em vocês. Olha isso. Quando ela brota uma vontade, nossa, eu estou viva mesmo, eu estou aqui na Terra, eu vou manifestar, eu vou agir. Ela dá vontade de cantar, ela dá vontade de ser feliz, sentem a diferença, para que vocês podem começar a brincar. Vocês conseguem perceber isso? Quanto a energia mudou? Quanto ela traz aquele êxtase, a Kundalini, ela traz nossa, estamos vivos, estamos aqui, caramba, na matéria, experienciando, vamos ancorar isso na Terra. É isso que ela quer dizer para a gente lembrar o tempo todo. Aqui é o reino dos céus, vamos ser felizes, vamos aproveitar estar aqui, vamos aproveitar os sentires do humano, os sabores, os cheiros, os toques, as texturas, as cores, a diversidade. É muito lindo estar aqui. Então vamos aproveitar, trazendo todo esse amor da fonte que a gente é para cá, ancorar isso, enraizar isso, sabe? Como raízes mesmo saindo dos nossos pés até o centro da terra e dela para a gente nesse fluxo um só e subindo, subindo, unindo, tudo uma coisa só, é tudo uma coisa só, a vida é uma só. Então vamos aproveitar, vamos ser felizes e acolher todos os irmãos que ainda não se deram conta que estão no paraíso. A gente acolhe e ama. Lembrar que esse corpo é a Terra, né? É a terra. O corpo, ele veio da Mãe Terra e ela me deu um corpo lindo, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira aqui na Mãe Terra. Gente, lembrando disso, esse corpo é a mãe. A gente está habitando ela. Eu sou o espírito, mas eu habito a terra. Eu habito a matéria, eu habito o prazer, eu habito a alegria, eu habito as emoções. Então, é a gente fazendo essa dança magnífica do portal que ela trouxe, desse amor, e brincar aqui com esse corpo, começar a fazer, mas vem cá, corpinho, tá sentindo raiva? Ah, mas é gostosinho. Como essa raiva traz fogo, como ela nos movimenta. Corpinho, você tá tristinho hoje, que delícia. Vamos botar esse choro, vamos juntar essas lágrimas com o rio, com o oceano, e a gente começar a brincar mesmo. Brincar mesmo na tempestade. É real, a gente pode. No momento da raiva, sente, vem, corpo, tá com raiva, sente, quer matar o mundo, mata o mundo, sente, dá vazão no equilíbrio que você é, nesse amor, nesse transbordo. Isso. É a gente ter só essa consciência, né? E praticar e viver. E Na sente presença. agora o quanto a gente está unificado, como a Ana Luz trouxe, uma consciência só. Sente como aqui a gente está tudo misturado. É como se tivesse todo mundo. Sente isso, sente, traz esse sentir para você. Caramba, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo misturado, todo mundo na mesma consciência. São só formas diferentes, mas está todo mundo falando a mesma língua. Seja na língua do esquecimento, na língua da lucidez, na língua da luz, é tudo a mesma língua. Sentem agora no campo isso. Sentem crescer em você, caramba, realmente eu sou um com todo mundo, eu estou no bololô. Não tem como sair desse bololô, a gente está junto. E é por isso que é importante esses encontros, é por isso que é importante a gente estar junto, porque olha como a gente alimenta. Renatinha, sua linda, que levantou a mão.
Rê, você quer falar? Ou sua mãozinha era da... Não, a mão sem querer. Nem bom. sabia que eu estava de mão levantada. Desculpa. O seu eu inconsciente está querendo falar alguma coisa aí, ó, que ele levantou a mão junto com a Ana Luz na mesma hora. Então vamos lá, deixa eu só falar rapidinho. Tá vendo o que você queria falar, ó? O que você falou é real, tá? Eu sou muito diferente. Eu sou muito diferente de quem começou a caminhada há uns 15 anos atrás e sozinha. Eu já me coloco isso, eu sinto muita gratidão pela pessoa que eu já me transformei. Então, mas só que esses últimos desafios, agora eu falo que são os últimos, para poder, então, passar. Então, isso aí eu já percebo isso muito, muito grande, o não julgamento, entendeu? A maneira de me colocar é muito bom saber o quanto a gente vai se melhorando a cada dia. Mas eu acho que a gente está sempre buscando, né? Então, essa fase que eu estou passando agora está sendo desafiadora. Por isso que eu tenho me percebido mais e tenho, às vezes, me cobrado mais. É só lembrar que você já é. Eu já sou. E deixa tudo vir. Se está vindo com força agora, é porque 2025 veio no tempo e espaço realmente para expurgar. Então vamos deixa vir, porque quanto mais expurga, mais eu me aproximo dele. E é aí que a tempestade fica legal. Porque aí quando ela vem, você fala, caraca, mais agora eu vou me aproximar de Deus. Mais uma chance para eu alinhar minha mente. Isso é real, gente. É real. Por isso que eu sempre falo no meu livro, não é com a questão de venda, é questão para que as pessoas vejam, falem, nossa, realmente, são duas energias muito diferentes, é real. Você simplesmente começa a olhar para a briga com o teu marido, com o teu filho, caramba, mais uma oportunidade, vamos lá. Estou aqui, presença, vamos, presença. E aí a mágica vai acontecendo. É lindo. Gratidão, Rê, por trazer a sua honra a você mesmo. Eu queria encerrar pondo uma música aqui. Gratidão. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Pode falar, moça. Só um recadinho aqui. Além do amor infinito, ele sente muito orgulho de cada expressãozinha aqui. Confie nesse orgulho. Ele vê. Vejam cada um também. Verdade. Isso é verdade. Eu tenho muito orgulho de nós. Sou a grandeza do universo, as faíscas que brilham na imensidão. De estrelas sou chamado muitas vezes grande sol que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado, sem mais demora. Já estou ao seu lado, na mesma hora. Sente-se aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar. É minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo o quanto você os tenta parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar. Só os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros,
Os ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam nos desenhos, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno. O que há é muito o que trabalhar. Cada um fazendo o seu direito, só alegria e belezas vão brotar desse jardim cujo eu sou jardineiro. E de amor eu sempre vou regar. És a fonte deste amor tão verdadeiro, o meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, Os ideais podem também se misturar. se as cores se complementam nos desenhos, As diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno. O que há é muito o que trabalhar. Cada um fazendo o seu direito, só alegria e belezas vão brotar deste jardim cujo eu sou jardineiro. E de amor eu sempre vou regar. És a fonte deste amor tão verdadeiro, meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço, 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 eu agradeço. Mais que alimentadas para o nosso dia. Gratidão, amados. Gratidão. Camille, manda essa música no grupo. Vou mandar, que essa música é muito linda. É linda. Eu vou passar ela para áudio, para a gente ter facilidade de ouvir, eu mando também em áudio. Ai, isso é linda. Obrigada, gente. Vamos levar essa nutrição. Ana, obrigada por ter trazido Gratidão. Ela dá essa Gratidão. energia gostosa, né? Não faço ser feliz. Obrigada. Amo vocês. Do dia para nós. Cá, você para aí a gravação no seu, né?